paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Como é maravilhoso estarmos aqui unidos e reunidos para cultuar e glorificar o nome de Deus. Chame sua família, chame seus parentes para estar aí com você, adorando o Senhor em espírito e em verdade. E eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor lá em Salmos, capítulo 119. É um Salmos bem conhecido por todos e que cada dia mais a gente aprende com ele, porque ele passa uma mensagem muito maravilhosa do Senhor. No versículo 1, ele diz assim: como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus preceitos e o buscam de todo o coração. Não praticam mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. Então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Eu te darei graças por viver corretamente à medida que aprender teus justos estatutos. Obedecerei a teus decretos, por favor, não desista de mim, ou então não me abandonas, É uma súplica do salmista em o Senhor não abandonar ele, nós. Então, olha a nossa felicidade, Muitos perguntam qual é a tua felicidade, E você diz, é ter uma casa, é ter um carro próprio, construir uma família. E a felicidade não é baseada nisso, Nós somos felizes quando a gente segue a lei do Senhor, Quando a gente pratica essa lei de dia e de noite, não só quando a gente ouve, como a gente está fazendo agora, você aí na sua casa ouvindo, mas quando você pratica diariamente, quando você respira a palavra do Senhor, quando o seu viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, o carro não traz felicidade, o dinheiro não, essas coisas passageiras não trazem felicidade. Mas a felicidade é seguir a lei do Senhor. E no verso 2 ele fala: obedecer aos seus preceitos, buscar o Senhor de todo o coração. Às vezes a gente quer buscar o Senhor por metade, Mas Deus quer que a gente busque com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, e não pratica o mal. Então o Senhor, Ele quer que a gente viva feliz. E essa é a verdadeira felicidade. E as nossas ações, elas têm que refletir os decretos do Senhor. Mas quais são os decretos do Senhor? Se você não conhece a lei do Senhor, se você não medita nela, e para nós conhecermos, nós temos que buscar esse pão que alimenta diariamente nossa alma e a nossa vida espiritual. Então é maravilhoso, Que felicidade, Isso é maravilhoso. A gente ser feliz no decreto do Senhor, na palavra do Senhor. E isso traz a verdadeira felicidade para os nossos corações. Se você se encontra deprimido, se você se encontra triste, se você se encontra envergonhado, medite na palavra do Senhor. Ela revigora a sua alma, ela te traz força. Você é alcançado pelo Espírito Santo de Deus, e Ele está dizendo nessa noite: busque-me, que você me encontra. Busca o Senhor de todo o teu coração, sem reservas, sem trocas. Jesus está te chamando para viver algo novo e extraordinário. Mesmo que você seja uma pessoa simples aos olhos humanos, mas você tem um chamado e o Senhor está te chamando. E nós te agradecemos, Senhor, essa noite. Nós te entregamos essa adoração, esse culto, esse ministério de louvor e a palavra que vai ser pregada em tuas mãos, Deus. Obrigada por tudo. Nos dirige, Senhor, os teus caminhos. Assim eu te agradeço. Amém. Vamos adorar o Senhor com alegria. Eu sei que nunca me deixou, eu sei, sempre esteve comigo. Eu não
Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja conosco. Estamos felizes por mais um encontro e vamos partilhar um pouquinho da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Deus. E eu te convido nessa noite a abrir a sua Bíblia lá em Marcos. Lá em Marcos, capítulo 10, nós vamos do versículo 13 ao 16. Eu te convido a ler junto comigo. Então eles trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-nos nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Irmão, eu te convido a orar essa noite. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar. Eis aqui o teu servo, eu te apresento também os meus irmãos que estão ouvindo e assistindo essa mensagem. E eu te peço que o Senhor possa iluminar a mente dos nossos irmãos, iluminar a minha mente, e que eu seja usado por ti essa noite, e que nossos irmãos possam receber essa palavra de consolo, de conforto, de ensinamento, e que eles possam crescer, que nós possamos crescer juntos, Senhor, porque a tua palavra é poderosa, a tua palavra edifica, a tua palavra transforma, e nós cremos nisso, Senhor, e já te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, eu intitulei essa mensagem como o lugar das crianças no reino de Deus. Agora, para nós entendermos melhor essa passagem, eu te convido a verificar o contexto em que essa passagem se encontra. Marcos 13:16, né? É necessário que analisemos o contexto no sentido de local, tempo, cultura. Jesus estava indo para Jerusalém, numa caminhada. Era a sua última viagem para lá, pois lá tinha se iniciado a sua caminhada para a cruz do Calvário. É nessa caminhada angustiante, sofrida, dolorosa, que ele, o Senhor Jesus, ele guarda tempo e foi capaz de parar aquela caminhada, irmãos, para receber as crianças em seus braços, para orar por elas e abençoá-las. E a gente nota que Marcos 10, do versículo 1 ao 31, ele nos apresenta uma espécie de sequência lógica. Casamento, né, do 1 a 12, crianças do 10 a 16, propriedades, né, do 10, 17 a 31. Parece ser uma lógica da vida, irmãos. E Jesus, mesmo sendo caluniado e perseguido pelos escribas e fariseus, rejeitados por eles, mas ao mesmo tempo procurado pelos povos, ele era visto como profeta. Por isso, irmãos, a confiança dos pais trazerem as crianças para que Jesus pudesse orar e abençoá-las. Então a gente nota que esse gesto de Jesus de tomar as crianças nos braços, isso nos mostra a personalidade doce do nosso Senhor Jesus Cristo, de amor pelas nossas crianças. Então, diante do exposto, destacaremos aí 3 pessoas encontradas no texto para estudarmos essa noite. As pessoas são: a primeira, as que traziam as crianças; a segunda, as que impediam as crianças de chegar até o Senhor Jesus Cristo; e a terceira é aquela que abençoa as crianças. Então vamos na primeira, as que traziam as crianças. A gente vê no texto que as crianças não vieram sozinhas, elas foram trazidas. Algumas delas certamente eram crianças de colo, outras vieram caminhando. O fato é que todas foram trazidas até o Senhor Jesus.
Isso significa que, às vezes, as crianças, nós precisamos levá-las até Jesus. Ou elas não irão sozinhas, irmãos. E trazer ou levar as crianças até Jesus Cristo é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer. É uma das coisas mais importantes. A gente vê que era de costume que naquele tempo, os pais eram de costume levar os seus filhos para os rabinos orar por elas. Vale lembrar que tanto na cultura judaica ou na cultura grega, as crianças não recebiam o valor necessário. As crianças não recebiam o valor necessário. Eram discriminadas. Mas percebemos que as crianças podem ir ao Salvador. Elas podem ir a Cristo. Percebemos que o reino de Deus vai se rompendo. Vai rompendo todas as barreiras de idade, de sexo, profissão, de nacionalidade. Aqui as crianças estão sendo trazidas na contramão da cultura da época. Isso é forte, irmãos. Isso é forte. Então o que a gente aprende aqui é que aqueles que traziam as suas crianças a Cristo, elas reconhecem que elas precisam de Jesus, que as nossas crianças precisam de Jesus. E muitas das vezes, irmãos, a gente não quer, a gente não faz isso por comodismo, sair da nossa zona de conforto. Mas eu te convido a ver agora comigo a segunda, as pessoas que impediam as crianças de vir a Jesus. Os discípulos, ao verem as pessoas que traziam as crianças, os repreenderam. Mais uma vez, os discípulos demonstram cegueira espiritual, incapacidade de compreender a natureza do reino de Deus, incapacidade de entender a missão de Cristo. Hoje nós também fazemos parte desse time de repreendedores, talvez por comodismo, como falei agora há pouco, negligência. É muito cômodo a gente estar à frente de uma televisão, ao invés de estar ensinando o nosso filho. Às vezes a gente faz uma pergunta e a gente acha que elas não têm idade suficiente para compreender. Mas nós estamos enganados, irmãos. Quem faz a obra é o Espírito. Então eu te convido, a partir de hoje, se você não fazia, faça. Ensine seu filho sobre o reino de Deus. Fale para ele de Jesus. Convide ele para ter um momento de devocional. Faça um culto familiar e ensina seu filho. E a terceira é aquela que abençoa as crianças. Jesus aqui, ele revela o seu amor, seu cuidado, sua ternura pelas crianças. Enquanto os discípulos estavam expulsando, Jesus está acolhendo. Enquanto os discípulos estão escorraçando, Jesus está pegando no colo, impondo as mãos, orando, abençoando essas crianças. Irmãos, eu digo a você que nós estamos aqui diante de um grande e verdadeiro exemplo de Cristo. Agora, uns pontos importantes, além desses já citados, irmãos. No verso 14, o verso 14 diz o seguinte, acompanhe comigo por gentileza na sua Bíblia, o 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. O que a gente vê aqui, irmãos, é o amor de Jesus pelas crianças. Existem outros relatos que confirmam o amor de Jesus pelas crianças.
No mesmo livro de Marcos, no 9:36, do 36 ao 37, ele diz que quem receber uma criança em seu nome é o mesmo que receber ele próprio. E Jesus também afirma que quem fizer uma criança tropeçar estará cometendo um erro gravíssimo. Também no 9:42. E agora Jesus acolhe as crianças, as pega nos braços, impõe as mãos, ora por elas e abençoa. E as abençoa, irmãos. Jesus quer fazer isso essa noite. A partir do momento que você tomar uma postura, ensinar o seu filho sobre o reino, falar de Cristo, do amor de Cristo, Jesus fará isso com seu filho, com meu filho. Outro ponto que a gente vê é o convite de Jesus para os pais das crianças trazerem os filhos. Também está no verso 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus aqui, irmãos, encoraja os pais ou qualquer outra pessoa a trazer as crianças até Ele. As crianças podem crer em Cristo e são exemplo para aqueles que creem. As crianças são exemplos, irmãos, para nós. Levar as crianças a Cristo é uma das coisas mais importantes que podemos fazer por ela. Foi o que eu falei agora há pouco, um pouquinho atrás. Devemos aprender com essa passagem a grande atenção que as crianças devem receber da Igreja de Cristo. Nós devemos aprender, nós precisamos valorizar nossas crianças. Nenhuma igreja pode ser considerada saudável se não acolhe bem as crianças. Jesus, o Senhor da igreja, encontrou um tempo para dedicar-se às crianças. Ele demonstrou que o cuidado com as crianças é um ministério de grande valor. E aqui, irmãos, isso nos enche de alegria quando a gente olha para o ministério infantil da nossa igreja. E que as professoras, elas devem se orgulhar por isso. Tem que ser o tamanho da responsabilidade, tem que ser do tamanho da alegria de ensinar as nossas crianças referente ao reino de Deus, do amor de Cristo. Outro ponto que a gente vê é o convite de Jesus às crianças. Então a gente entende que as crianças de colo precisam ser trazidas a Cristo, mas outras poderiam ir por si mesmas. Elas não deveriam ser vistas como impossibilitadas, nem impedidas de verem a Cristo. Na religião judaica, irmãos, somente depois de 13 anos, uma criança poderia iniciar-se no estudo da lei. Contudo, Jesus revela que as crianças devem vir a Ele para receberem o seu amor e a sua graça. A gente se entristece com isso, irmãos. O texto aqui nos ensina que devemos levar, sim, as nossas criancinhas, independente da sua idade. Elas compreendem, do modo delas, mas elas compreendem o que é dito, o que é ministrado. E agora eu convido você a prestar atenção na reprovação, na indignação de Jesus. Isso também está no 14, no verso 14. Acompanhe comigo, por gentileza, no 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então, irmãos, a gente vê que Jesus se indignou quando viu os discípulos afastando as pessoas, em vez de introduzi-las aí. Então a gente vê a indignação de Jesus. Os discípulos, exatamente quando eles demonstram preconceito com as crianças, Jesus os repreende e pede para que eles as deixem as crianças passar.
Deixem as crianças virem até mim. Então Jesus fica indignado quando a igreja fecha as portas, ao invés de abri-las para as crianças. Jesus fica indignado quando identifica o pecado do preconceito na igreja com as nossas criancinhas. Jesus já ficara indignado com seus inimigos, mas agora fica indignado com os discípulos. É a única vez que o desgosto de Jesus se direcionou aos próprios discípulos, quando eles se tornaram estorvo em vez de bênção, quando eles se levantaram murmúrios ao invés de construir pontes. A indignação de Jesus acontece paralelo com o seu amor. Isso às vezes é incompreensível, né, irmãos? É difícil de compreender isso. Embora Jesus fica indignado, mas ao mesmo tempo ele demonstra o seu amor quando ele pega as criancinhas, quando ele acolhe as criancinhas, quando ele abençoa as criancinhas. A razão pela qual ele se dignou com seus discípulos foi o seu amor profundo e compassivo para os pequeninos. E todos os que os pais trouxeram também demonstram esse amor. Ao choque para os pais, no entanto, segue um choque para os discípulos. Entendam o seguinte, os pais que iam levando as criancinhas, quando os discípulos repreenderam, a gente imagina que eles levaram um choque ao receber um não. Mas da mesma forma que eles receberam um choque também quando Jesus repreende os discípulos e dá uma ordem dupla, que a gente vê uma ordem dupla. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Vou repetir, irmãos. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Então a pergunta que a gente faz é: por que Jesus reprovou os discípulos tão severamente? A conduta deles foi totalmente errada com aqueles que traziam as crianças. Os pais daquelas crianças as trouxeram a Jesus porque criam que ele era profeta, que poderia orar por elas e abençoá-las. Elas estavam vindo a pessoa certa, com a motivação certa, e mesmo assim foram barradas pelos discípulos. Outro ponto que a gente vê é que a conduta deles foi errada com as próprias crianças. Jesus já havia falado que as crianças tinham a capacidade de crer nele e que é um grave pecado servir de tropeço às crianças. Está lá no capítulo 9, 42, que a gente viu agora há pouco. Então os discípulos estavam imitando os fariseus, que se colocavam no meio do caminho, impedindo as pessoas de entrarem no reino. Sabe, irmãos, que a gente pode ser assim, pedra de tropeço, impedir que as nossas criancinhas entrem no reino, com o nosso egoísmo, com o nosso comodismo, como também eu já falei. Então a gente precisa mudar, rever e mudar a nossa postura. E outro ponto que a gente vê é que a conduta deles foi errada com o próprio Jesus. A atitude deles fazia as pessoas concluírem que Jesus era uma pessoa preconceituosa e sofisticada com as autoridades religiosas de Israel. Então eles estavam comparando Jesus com aqueles fariseus. Jesus, entretanto, já dera farta prova de sua compaixão com os necessitados e excluídos, que era o caso dessas criancinhas. Vocês lembram que eu falei lá no começo? As crianças eram excluídas, elas ficavam à margem da sociedade. A conduta deles, dos
dos discípulos foi contrária ao ensino de Cristo. O ensino de Jesus é claro: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nela. Está no versículo 15. Jesus está demonstrando aqui, irmãos, que não há nenhuma virtude em nós que nos recomende ao reino. Se quisermos entrar no reino, irmãos, precisamos ser como uma criança. É isso que Jesus está dizendo. Devemos receber como uma criança. Obviamente, Jesus não está dizendo que seus discípulos devem imitar qualidades infantis, mas devem receber o reino de Deus do mesmo modo como uma criança recebe alguma coisa. A gente nota isso quando a gente presenteia uma criança, quando a gente dá um presente aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos. A gente vê, a gente enxerga o brilho no olhar. E eles recebem esse presente sem nenhuma pretensão, com alegria. Naquela cultura, as crianças eram consideradas insignificantes, como também eu já falei, indignas de atenção. Isso é triste, irmãos. Crianças, para eles, não servia de nada, não servia para nada. E essas crianças não podiam reivindicar nada, podiam somente receber o que lhe era oferecido pelos adultos responsáveis. Da mesma maneira, uma pessoa deve confiar em Deus e receber dele o reino como um dom. De maneira, uma pessoa deve confiar em Deus e receber dele o reino como um dom de sua graça, sem pretensão, sem nada em troca. É dessa forma que Jesus está dizendo que devemos receber o reino de Deus. Pois a conduta deles foi contrária à prática de Cristo, a conduta dos discípulos. Foi contrária à prática de Cristo. Jesus nunca escorraçou as pessoas. Ele jamais mandou embora aquele que vem a ele. Ele convida a todos. Jesus tomou as crianças em seus braços, impôs sobre elas as mãos e as abençoou. Orou por elas. Jesus recebia pecadores e comia com eles. Então a gente vê aqui que é uma prática totalmente contrária dos ensinos de Jesus. Outro ponto que a gente vê é porque os discípulos impediam as pessoas de trazerem as crianças a Jesus. É uma pergunta. Por que os discípulos impediram as pessoas de trazerem as crianças a Jesus? 3 foram as razões dos discípulos. O primeiro é por causa da preocupação deles com o próprio Jesus. Os discípulos demonstravam zelo sem entendimento. Eles queriam blindar Jesus, protegendo de desgastes desnecessários, especialmente naquela hora de grande tensão, quando Jesus estava indo para Jerusalém para ser preso. Porém, Jesus revela seu grande apreço às crianças e para a sua jornada para abençoá-las. E com isso ele repreende os discípulos. Outra causa que a gente pode observar é da dúvida deles acerca da capacidade das crianças entenderem a Jesus. Os discípulos devem ter julgado as crianças incapazes de discernir as coisas espirituais. E assim procuraram mantê-las longe de Jesus. Nem os filósofos gregos, nem os rabinos judaicos concediam grande importância às crianças, como nós já vimos também lá um pouquinho atrás.
Na época de Jesus, dar atenção a uma criança era uma perniciosa perda de tempo. Era perda de tempo, irmãos, dar atenção às crianças. Somente com 13 anos, também já falei, os meninos poderiam tomar sobre si a responsabilidade de cumprir a lei. Falamos para as crianças comportarem-se como os adultos, mas Jesus ensinou que os adultos devem imitar as crianças. A gente enxerga isso como contraditório, né? Mas é assim que Jesus nos ensina. É dessa forma que Jesus nos ensina. Por causa do esquecimento deles a respeito do valor das crianças, os discípulos devem ter pensado que as crianças estavam aquém da possibilidade de serem salvas. Esse é o entendimento dos apóstolos. Mas as crianças fazem parte da família de Deus. Elas estão incluídas no pacto que Deus fez conosco. Os nossos filhos são santos. Está lá em 1 Coríntios 7,14. Eles não devem ser impedidos de vir a Cristo. Receber uma criança em nome de Jesus é receber o próprio Jesus. A criança não apenas deve vir a Cristo, mas constituir-se em modelo para os que creem. Quando uma criança é salva, irmãos, ela pode dedicar uma vida toda a Cristo. Isso é motivo de muita alegria. Por isso que nós devemos apresentar o reino de Deus às nossas crianças. Mesmo que ela ainda nem fale. Mas a gente precisa cantar hinos de louvor a elas. Nós devemos falar do amor de Cristo. E a gente pensa que elas não estão entendendo nada. Estão, irmãos. Estão. Porque aqui fala, quando uma criança é salva, ela pode dedicar toda a sua vida a Cristo. Em quarto lugar, como as crianças podem ser impedidas de virem a Jesus? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer. Podemos listar algumas formas, quando deixamos de ensiná-las a palavra de Deus. Timóteo, ele aprendeu as sagradas letras, as palavras das Escrituras, que o tornaram sábio para a salvação desde sua infância. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Está lá em Provérbios. Então os pais devem ensinar os seus filhos de forma dinâmica e variada. E quando a gente... E a resposta também, uma das respostas também, que nós encontramos quando deixamos quando nós impedimos de uma criança ir ao encontro de Cristo, é quando os pais deixam de ensinar. Os pais devem ensinar os seus filhos de forma dinâmica e variadas. Quando deixamos de dar exemplo a elas, nós estamos servindo de tropeço. Então a gente entende que o nosso exemplo dentro de casa é importante. Ter o hábito o mínimo que o cristão deve ter, é ter o seu devocional, ter o seu momento de oração, ir para o seu quarto de escuta. Vocês pensam que não, mas a criança já está vendo. Ela vai crescer com aquilo na cabeça, como exemplo. Vai ter o pai e a mãe como exemplo. A partir do momento que ele vê isso dentro de casa. Mas quando ele não vê isso, ele vê discórdia, ele vê somente dia e noite, pai e mãe à frente de uma televisão, e não tem um momento de devocional, não tem um momento de leitura da palavra, não tem um momento de oração, e esse é um mau exemplo. Isso tem consequência, irmãos. Outra forma, escandalizar uma criança é servir de tropeço. Para ela é um pecado de consequências gravíssimas. Isso é um pecado, irmãos.
repreender, escandalizar uma criança a vir a Cristo. É um pecado com consequências gravíssimas. Então, quando nós ensinamos as crianças apenas com palavras, mas nós devemos também, sobretudo, com exemplo, foi o que eu falei agora há pouco, influenciamos as nossas crianças sempre, seja para o bem ou para o mal, é aquilo que eu falei agora há pouco. Quando julgamos que as crianças não merecem a nossa maior atenção, isso a gente serve também de tropeço quando a gente faz isso. Os discípulos julgaram que aquela não era a causa tão importante a ponto de ocupar um lugar na agenda de Jesus. Eles, na intenção de poupar Jesus e administrar sua agenda, revelaram seu preconceito contra as crianças e sua escala de valores desprovida de discernimento espiritual. Mas existe um ponto aqui importante também, irmãos, no 14. Eu pontuei como uma revelação. Jesus é enfático quando ele afirma: porque dos tais é o reino de Deus. Isso tem a ver com a natureza do reino de Deus. Então a gente vê o que Jesus não quis dizer com essa expressão. Porque dos tais é o reino de Deus. O que ele não quis dizer com essa expressão? Em primeiro lugar, que as crianças são criaturas inocentes. Ele não quis dizer isso. O pecado original, irmãos, atingiu toda a raça. Somos concebidos em pecado e nos desviamos desde a concepção. A inclinação do nosso coração é para o mal. E as crianças não são salvas por serem crianças inocentes. Elas também precisam nascer de novo e crer no nosso Senhor Jesus. Então, irmão, Jesus não quis dizer isso. Em segundo lugar, as crianças estão salvas pelo simples fato de serem crianças. Jesus também não quis dizer isso. A salvação, ela não tem a ver com a faixa etária. Nenhuma pessoa é salva por ser criança ou ser velha, mas por crer no Senhor Jesus. Quando uma criança morre antes da idade, da razão, ela vai para o céu não por ser criança, mas porque o Espírito Santo aplica nela a obra da redenção. Nenhuma criança entra no céu pelo seu próprio mérito, mas pelo mérito de Cristo. Então, irmãos, vejamos agora o que Jesus quis dizer com essa passagem. As crianças vêm a Cristo com total confiança. Elas creem e confiam. Elas se entregam e descansam. Devemos despojar-nos da nossa pretensa capacidade e sofisticação. E nós devemos retornarmos para a simplicidade dos infantes, confiando em Jesus, com uma fé simples. E Jesus está dizendo que o reino de Deus não pertence aos que dele se acham dignos. Ao contrário, é um presente aos que são tais como crianças. Isto é, insignificante e dependentes. Não porque merecem recebê-lo, mas porque Deus deseja conceder-lhes. Os que reivindicam seus méritos não entrarão nele, pois Deus dá o seu reino àqueles que dele nada podem reivindicar. É de graça, irmãos. É graça. E em segundo lugar, o que Jesus quis dizer é que as crianças vivem na total dependência. Assim como as crianças descansam na provisão que os seus pais lhe oferecem, devemos também descansar na obra de Cristo, na provisão do Pai e no poder do Espírito Santo.
É isso que Jesus quis dizer. Mas um ponto importante no verso 16 que a gente vê também é uma atitude. Leia comigo o verso 16, por favor. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Jesus não apenas acolhe as crianças e repreende os discípulos, mas faz 3 coisas importantes. Em primeiro lugar, ele toma as crianças em seus braços. Com isso, Jesus revela seu carinho, aceitação, valorização, proteção e cuidado com as crianças. Em segundo lugar, ele impõe as mãos sobre as crianças. Os pais trouxeram as crianças para que Jesus as tocasse, e ele impõe as mãos sobre elas e orasse por elas. Jesus, em vez de concordar com os discípulos, mandando-as embora, chamou-as para junto de si e impôs sobre elas as mãos. Jesus invocou as bênçãos espirituais sobre aquelas crianças. Jesus toma a primeira criança em seus braços e coloca sua mão na cabeça do infante. Então, com ternura, ele abençoa por meio de uma oração valiosa ao Pai, para que seu favor seja derramado sobre ela. Ao terminar a sua oração, ele devolve a criança para a pessoa que a havia trazido, pega a criança seguinte e assim por diante. Sucessivamente, até abençoar todas. Em terceiro lugar, ele abençoou. Isso é muito importante, irmãos. Ele abençoa, ele revela uma grande força, uma grande intensidade, evidenciando que sua bênção foi fervente. E essa bênção demonstra que Jesus continuou abençoando as crianças. Jesus via as crianças como os filhos da promessa, como herança de Deus, como alvo do seu amor. E como, por exemplo, para todos os que desejam entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Jesus indignou-se com a atitude preconceituosa dos discípulos, acolheu as crianças e disse que elas são modelos para os adultos. A receptividade das crianças está em contraste com a dureza dos líderes religiosos, que tinham conhecimento, mas não fé genuína. É isso que Jesus está chamando a nossa atenção. Fé genuína com a das crianças. Então, irmãos, as crianças são modelos em sua humildade e dependência de outros, receptividade e aceitação de sua condição. Nós entramos no reino de Deus pela fé. Quero chamar a atenção de você essa noite, que nós entraremos no reino de Deus pela fé, como a das crianças, inaptos para salvar-nos, totalmente dependentes da graça de Deus. Nós desfrutamos o reino de Deus pela fé, crendo que o Pai nos ama e irá atender nossa necessidade diária. Quando uma criança é ferida, o que ela faz, irmãos? Ela corre para os braços do pai ou da mãe. Devemos ser assim, correr para os braços do Pai, correr para os braços de Jesus nesses momentos difíceis. Esse é um exemplo para o nosso relacionamento com o Pai Celestial. Sim, Deus espera que sejamos como as crianças e não infantis. Receber o reino de Deus como uma pequena criança significa aceitá-lo com simplicidade e confiança genuína.
bem como humildade despretensiosa. O reino de Deus é o domínio de Deus no coração e na vida do ser humano, e com todas as bênçãos que resultam desse domínio. Então eu te digo essa noite, irmãos, para finalizar: entrar no reino é ser salvo, é ter vida eterna, mas precisamos ser como uma criança, de fé genuína, pedir socorro ao Pai, desejar os braços do Pai. Amém, irmãos. Essa mensagem fica, eu desejo que fique aos corações de nossos irmãos. Eu te convido a orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos conduzido essa noite. Obrigado por ter falado conosco essa noite. Nós te agradecemos. Nós desejamos, a partir de hoje, sermos como essas criancinhas para entrar no reino dos céus, no reino de Deus, sem pretensão, sem querer algo em troca. E nós desejamos agora, todas as vezes que nós sentimos aflições, medo, angústia, nós queremos pedir socorro a Deus, estar nos braços do Pai. Eu te agradeço, abençoe a noite dos meus irmãos, e que a partir de hoje todos nós possamos praticar todos os princípios dessa palavra, dessa mensagem. Eu te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.